Carrinho cheio não é sinônimo de compra bem feita. E esse mês eu percebi isso na prática. Todo mundo sabe que é bom se planejar, todo mundo sabe que quem se planeja compra melhor, sofre menos, gasta melhor. Porém, e na prática? A gente faz aquilo que tem que ser feito? E pensando nisso, esse mês eu resolvi fazer diferente. E aí eu me lembrei de uma estratégia antiga, que já até foi citada aqui no canal, que é o método dos envelopes. Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu aqui em casa com relação às compras do mês, que me fez refletir e querer fazer esse vídeo. E não é simplesmente uma história aleatória. Ela me fez ter uma reflexão que talvez te ajude aí também. Então, vamos lá comigo que eu vou explicar o que aconteceu por aqui. Tem um tempinho que eu tô organizando as finanças aqui de casa, para organizar melhor o dinheiro, né, para ter uma estratégia melhor para um futuro melhor. Dentro dessa organização, eu achei que seria interessante fazer um balanço de tudo aquilo que eu comprei no mês anterior, né? Então, passamos aí no mês de março e chegou no finalzinho. Como o mês inicia e a gente já vai pagar conta, fazer compra, eu resolvi saber para onde que foi o dinheiro do mês passado. E aí, né, que eu analisei e cheguei à seguinte conclusão. Eu comprei muita coisa, tá? Comprei bastante coisa útil. Não vou dizer assim que eu comprei besteira, não. Realmente fiz boas compras, comprei coisas de quantidades. Porém, não basta só a gente comprar boas coisas, comprar coisas de qualidade. Porque a gente precisa saber para onde que o dinheiro tá indo, a gente precisa saber o que a gente comprou, porque senão a gente fica com muito disso, pouco disso e nada daquilo. Que foi o que aconteceu aqui. Eu investi em estoque de higiene, né, estoque de limpeza, comprei bastante coisa assim, até de alimentação. Porém, se você abrir o meu freezer, você vai ver que a parte da mistura ficou muito a desejar. Eu não tenho, assim, uma quantidade de mistura. Tipo, hoje eu não tenho nada. Se vê o que eu tenho lá, eu não tenho mistura para poder passar nem essa semana. Eu vou ter que comprar alguma coisa até chegar o dia da compra. Isso poderia ter sido evitado se eu tivesse feito um planejamento, né? Todo mundo sabe que é bom se planejar, todo mundo sabe que quem se planeja compra melhor, sofre menos, gasta melhor. Porém, e na prática? A gente faz aquilo que tem que ser feito? A gente se planeja? A gente anota? A gente busca, pesquisa? Não sei vocês, mas eu tô aqui falando que não. Mais uma vez, embora eu tenha melhorado bastante, eu ainda não tô com tudo no papel. Eu sou a pessoa que só funciona com papel. Se eu não tirar as ideias daqui e colocar no papel, eu vou ter um problema sério, tá? E pensando nisso, esse mês eu resolvi fazer diferente. E aí eu me lembrei de uma estratégia antiga, que já até foi citada aqui no canal, que tem muitos vídeos pela internet, que é o método dos envelopes. Na época, era usado os envelopes com destino para cada item ali, né, da casa, alimentação, lazer, né, contas, compras, futuro, e era colocado um valor X dentro de cada envelope para sair pagando as contas. Hoje em dia, a coisa mudou um pouco, a gente mal usa dinheiro em espécie, dinheiro de papel. Porém, eu percebi que a técnica em si, ela é muito útil, mesmo que a gente não use o dinheiro de papel, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esses são os envelopes que eu usava na época, né? Como minha vida rodou bastante, quem acompanha o canal sabe que eu mudei pra lá, mudei pra cá, fiquei morando com meu neto, depois entreguei o neto, a vida foi uma loucura. Então, eu deixei um pouco os envelopes ali guardadinhos, porque, sim, eles são muito úteis. Inclusive, vou só dar um spoilerzinho, mas eu quero conversar isso com vocês no outro vídeo. Eu pretendo, sim, fazer uma reserva, tipo, dividir tudo que eu tenho de gasto no mês. Depois eu vou ler aqui com vocês para ver se eu ainda quero usar esses mesmos tópicos, as mesmas coisas que tem aqui, por exemplo, aqui, ó, desafio, renda extra, enfim, se essas coisas vão continuar. E eu quero encher esses envelopes com dinheiro em espécie para estar guardando uma quantia de valor em espécie. Mas a gente conversa isso no outro vídeo, porque eu acho que é muito interessante, e no vídeo eu vou explicar para vocês qual que foi o clique que veio aqui, por que eu pretendo fazer isso. Mas vamos lá. Então, eu pensei, antes de sair gastando feito louca, o que eu vou fazer esse mês? Eu vou sentar aqui com os meus envelopes, ver aqui qual deles ainda vale a pena, se tá faltando alguma coisa, porque a mentalidade da gente muda, então, de repente, eu quero acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa e começar o mês da forma que tem que ser, gastando dinheiro aonde eu tenho que realmente gastar. Por exemplo, vou pegar um aqui, mistura. Esse aqui, ó, que foi o que eu deixei a desejar no mês passado. Então, se eu tenho R$500, por exemplo, pra gastar com alguma coisa, mas eu já reservei o dinheiro da mistura, eu não vou sofrer, eu não vou ficar sem. Agora, se eu não tiver comprado, então eu sei que eu não posso gastar, por exemplo, com itens de perfumaria, ou com coisa de cabelo, ou com sabão, né? Eu tenho que gastar com a mistura. E esse, gente, é a mensagem principal do vídeo, é a gente se organizar por tópicos, por sessões, sabe, ali
quanto que eu quero comprar de comida, por exemplo, base seca, arroz, feijão, gordura, hortifruti. Quanto vai para hortifruti? Porque fazendo dessa forma, a gente não rouba o dinheiro de um tópico para colocar no outro. A gente sabe que se eu destinei R$ 200 para hortifruti, então eu vou dividir isso durante o mês e o dinheiro que foi destinado para o hortifruti, ele vai ser do hortifruti. E como cada item ali vai ter o seu valor específico, então não vai acontecer o que aconteceu aqui comigo, né? Que compra muito de uma coisa e deixa faltando de outra. O problema é que nem é comprar muito, porque como vocês aqui, que são mais antigos do canal, sabem, eu gosto de trabalhar ali com estoque, eu gosto de ter coisas a mais. Então, tem gente que, tipo, faz ali a revisão do armário, tipo, para não comprar coisas repetidas. Aqui eu não vejo problema nenhum de comprar coisas repetidas. Por exemplo, eu comprei farinha, mas eu já tinha farinha. Amém por isso que eu tenho uma forma de armazenar aquilo ali sem perder, né? Porque não adianta também comprar de quantidade e depois as coisas se estragando. Mas como eu já faço isso há um bom tempo, então eu sei bem como guardar, o que vai até o prazo, mais ou menos. Quando a gente faz isso, né, vira uma constância, então a gente já sabe o que pode ser comprado, o que pode ficar mais, tipo assim, esse aqui eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês o que eu pensava há quantos anos atrás? 3 anos atrás. E vamos ver o que daqui ainda faz sentido. Esse aqui, ó, roupa e sapato. Eu ainda acredito que a gente tem que ter um valor, né, pra comprar determinadas coisas, assim, né, uma roupinha, alguma coisa, mas hoje em dia, eu acho que eu não colocaria um envelope específico pra isso. Eu deixaria, por exemplo, um valor destinado ali, né, pra uma, vamos dizer, não gosto de falar emergência, porque emergência parece uma coisa, assim, ruim, né, que nome eu uso? Me ajuda aí nos comentários, mas enfim. É importante, mas eu mudaria o nome, tá? Esse aqui é de mistura, é óbvio, né? Esse tem que ter, então esse mantém. Então, eu vou fazer as contas e ver quanto eu vou destinar para mistura. Desafio, reserva de emergência, é algum desafio que eu tava fazendo na época, né? Pretendo ver aí algum desafio, não sei se vai ser esse. Renda extra, super importante, pretendo manter. Esse aqui tá sem nada, né? Ele vai ser para alguma coisa, estoque, esse mantém, né? A alimentação, óbvio, só que aqui eu pretendo modificar, né? A alimentação, não vou colocar um valor específico para alimentação, eu pretendo dividir, por exemplo, base seca, hortifruti, a mistura já tá ali, então esse aqui tá envolvendo tudo, eu quero colocar tudo dividido. Eletrodomésticos, também é importante, né? Mas também muito específico eu ter um dinheiro só para eletrodoméstico. Eu acho que se a gente tiver um valor ali que, por exemplo, eu coloquei aqui, roupa e sapatos. Se a gente tiver um valor que a gente guarda mensalmente para não ser pego no susto, por exemplo, preciso de comprar um sapato, uma roupa, ou estragou um eletrodoméstico, né? Então, eu vou investir nisso, eu tenho dinheiro investido nisso, então pode ser um dinheiro que envolve tudo isso. Para não ter que ter um envelope de cada coisa, mas sim, é muito importante, porque as coisas sempre se quebram. Medicamentos, super válido. Esse aqui eu acho super interessante manter, né? Murilo, Murilo não mais, ele não precisa mais de mim, tá? Talvez um dinheirinho assim, um presentinho. Esse aqui é diversão, importante, né? Vamos destinar, sim, um valor para diversão. Então, assim, esse é aquele que não tinha nada. Então, dá pra ver aqui que as coisas estão muito específicas. Eu pretendo dividir melhor, né? E não necessariamente a gente precisa deixar o dinheiro aqui, dentro dos envelopes, né? Eu posso, por exemplo, criar caixinhas, né? Eu tenho aqui... Miriam, mas pra que criar caixinha? Você já não sabe quanto você vai gastar? Por que é interessante, gente? Se eu tenho R$ 200, um exemplo, que são destinados para hortifruti, e mais ou menos eu já sei o que eu compro, o que eu gasto. E esse mês, por exemplo, época de tomate. O tomate tá barato. E eu comprei a mesma quantidade de tomate que eu compro as outras semanas, eu preciso. Peguei uma promoção de frutas e eu consegui economizar. E se eu tinha um exemplo, R$ 50 para passar a semana em hortifruti e eu gastei 40, eu posso pegar esses R$ 10 e investir. Eu não preciso comprar como se não houvesse amanhã. Porque diferente das outras coisas que a gente consegue estocar, os legumes e verduras, a gente tem tem que ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, fazer conserva ou alguma outra técnica de conservação. Então, eu acho mais interessante pegar esse dinheirinho e investir. Inclusive, isso pode virar até um hábito, né? Quanto que eu tenho para gastar? 200. Quanto que eu gastei? 170. Então, esses 30 vai para algum tipo de cofrinho, né? É um caso a se pensar. Então, por isso que eu acho, sim, interessante vou usar o método dos envelopes e
sobre o que eu falei do dinheiro físico. Eu quero fazer um vídeo conversando isso com vocês, porque eu já fiquei muitas vezes refém de banco digital, de ter dinheiro e não poder mexer. Então, eu acho super importante a gente ter um valor em espécie. E como eu tenho morado no mato, né, já tem umas épocas no mato, a gente sempre precisa de dinheiro em espécie. Então, eu acho super válido, mas eu vou fazer um vídeo explicando, falando especificamente sobre isso. Então, é isso, gente. Era sobre isso que eu queria bater um papo com vocês, pra gente... Porque não adianta a gente só comprar, a gente tem que saber o que a gente tá comprando, porque você pode falar, mas isso aí não, pra mim não resolveu de nada. Vou te fazer uma pergunta agora e você vai me responder, aí eu vou te dizer se valeu ou se não valeu. Você sabe quanto você ganhou no mês de março? Provavelmente, essa é mais fácil, né? Mas você sabe quanto você gastou? Aí se você falar, eu gastei tudo, tá? Essa também fica fácil. Mas você sabe com o que você gastou? Aqui é que tá o pulo do gato, né? Porque gastar é fácil, ganhar é difícil, gastar é fácil. Mas com o quê? Com o que você gastou? Aí é que tá. E sobrou algum pouquinho? Porque é importante, né? Porque a gente reclama tanto da vida, gente. Só que é óbvio que se a gente continua sempre fazendo as mesmas coisas, a gente vai sempre ter os mesmos resultados. A gente não vai sair do lugar se a gente tiver sempre ali, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Não adianta, tá? Não adianta. Trabalhar demais também não adianta. Ninguém enriquece trabalhando demais, tá? A gente enriquece de outras formas. Mas, enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui, tá? E depois, quando eu sentar aqui com o lápis, né? Igual diz a minha amiga, quando eu sentar com o lápis e reorganizar esses tópicos, eu mostro para vocês, tá? Porque realmente eu quero iniciar o mês fazendo tudo certinho dessa vez, tá bom, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você já faz alguma coisa semelhante, se você faz alguma... tem alguma estratégia para organizar as compras do mês, o que vai para onde, e se quiser compartilhar aqui nos comentários, vai ser legal para mim ficar sabendo e para outras queridas, porque sempre tem gente que vem ler comentário, tá bom? Então, ó, um grande beijo, muito obrigada pela presença de vocês e até um próximo vídeo, se o Papai do Céu permitir. Tchauzinho! Só fazer a fotinha da thumb.